Olá, meu nome é Fernando Braga e esse é o Discípulos Cast. A gente segue agora com o nosso terceiro episódio da série Falando sobre Finanças. Pessoal, se vocês não assistiram o primeiro e o segundo episódio, dá um pause aqui, volta lá, assiste os dois episódios, tá? É uma conversa, uma sequência que a gente está fazendo, vai ser interessante para você entender aqui toda a nossa discussão, tá bom? Então, no primeiro e no segundo episódio, a gente falou muito a respeito do dízimo, né, das contribuições que a gente entrega para a administração da igreja, né, como um ato de honra a Deus, né, de generosidade. Felipe nos explicou aqui, né, sobre como esse princípio está no coração de Deus desde a criação do homem e como esse princípio precisa permanecer, né, sendo praticado pela igreja. Nos explicou, né, como a gente tem que entender essa questão da administração desses recursos e também quais são as finalidades, né, para onde esse recurso deve ser direcionado segundo os princípios bíblicos. E agora a gente quer expandir essa discussão sobre finanças para falar das finanças pessoais. Tá? Então, Felipe, como nos dois primeiros episódios a gente falou desse recurso que a gente entrega para a administração da igreja, agora eu quero falar um pouco sobre o que sobra, o recurso que fica para a gente administrar, o resto. Uhum. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro? Como é que a gente precisa encarar a administração desse recurso? Vamos seguindo, muito animados aqui. E a resposta é não, eu não posso fazer o que eu quiser. E por incrível que pareça, a parte que, vamos dizer, nós administramos, que ele permite que a gente administre, é a maior parte. Se a gente for olhar na forma da lei, o dízimo, 10%. Então, resta 90% a serem administrados. Obviamente que nós entendemos esse assunto como um princípio que a gente percebe, né, não é na forma da lei, mas existe um percentual qual eu honro o Senhor. A gente vê que a igreja foi muito além de 10%, mas de fato há uma administração que é nossa, mas que deve ser segundo a vontade de Deus, segundo o conselho de Deus. E por incrível que pareça, Deus não tem direções apenas para a administração eclesiástica, vamos dizer assim. Deus tem orientações muito práticas para a vida de cada um, até porque Deus, ele criou o homem, ele forma o homem e ele dá ao homem da terra para que o homem pudesse administrar. E a gente percebe esse conceito como a mordomia, né? Sim. Nos dias atuais, a mordomia cristã. E nada mais é do que eu entendo que tudo vem do Senhor, ou seja, todas as coisas de fato foram feitas por intermédio de Cristo, de Jesus, e tudo que temos vem dele. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. E aquilo que então ele permite que eu administre, eu vou administrar como um bom mordomo, como um fiel mordomo. Eu vou administrar bem. E essa administração, ela não pode ser do meu jeito, ela não pode ser segundo as inclinações da minha carne, ela não pode ser segundo as minhas emoções que oscilam. Elas têm que ser segundo princípios que Deus determinou para que eu fosse bem-sucedido. E talvez isso seja também algo que você tem que crer. Toda a instrução de Deus é para que você seja bem-sucedido. Ser bem-sucedido não quer dizer que você vai ficar rico, mas em tudo aquilo que você faz, você é bem-sucedido. Isso que Salmo 1 fala, que a gente mencionou. Tudo quanto ele fizer, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Então, a resposta é, eu não posso administrar do meu jeito. A maioria dos cristãos já tem até o hábito, né, de, no momento de uma refeição, voltar os olhos a Deus e fazer uma oração de agradecimento pela comida, né, pelos recursos que Deus dá para que a gente possa adquirir aquela comida, né, em gratidão mesmo,
e pedindo que Deus possa multiplicar, né? Que Deus possa continuar dando força para a gente trabalhar e ganhar esses recursos, né? Então, assim, ao cuidar, né, daquilo que recebemos, e entendendo que recebemos da parte de Deus, porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá tudo, eu acho que a gente pode chegar nessa conclusão, né? Que ter uma vida financeira ordenada faz parte do caminho do reino de Deus, né? Faz parte desse caminho que a gente precisa trilhar para colocar a vida de Cristo em nós, né? Para viver segundo Ele. E algumas coisas precisam realmente sair, né? Elementos que são do velho homem, né? Questões que a gente, na administração financeira pessoal, acaba trazendo de prejuízo para a nossa vida, para a vida da nossa família. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Ótimo. Que são questões importantes. Então, fala um pouco para a gente, Felipe, assim, questões práticas mesmo, né? Eu acho que essa é uma questão muito prática, né, para os irmãos que hoje estão aí desordenados financeiramente, estão com problema de dívidas, né, não estão conseguindo cuidar devidamente, né, dos recursos que têm. Que sugestões, assim, à luz da palavra de Deus, né, que a gente trabalha também na igreja, na edificação dos discípulos, o que a gente pode falar de importante, né, para esses irmãos? Paulo, ele exorta, né, na segunda carta aos Tessalonicenses, já no final da carta, ele exorta aqueles que vivem desordenadamente. Então, a vida financeira coerente com as Escrituras é uma vida ordenada, ou seja, que você aplica os seus recursos de forma correta, que você não gasta mais do que você ganha, ou seja, tem ordem, né? Isso redunda também num bom testemunho dentro de casa, fora de casa, aqueles que se relacionam conosco, seja no trabalho, seja nos negócios, nossos vizinhos. Então você dá um testemunho a todos aqueles que te cercam que você tem uma vida ordenada, porque o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Ou seja, como que eu vou ter paz devendo, o meu cobrador batendo na porta, ligando, bloqueando, né? Às vezes recursos que você tem, você perde a paz, você não tem justiça, porque não tem uma coerência ali. Então a primeira, vamos dizer assim, talvez o primeiro conselho a se dar é procure ajuda, procure a igreja. Seja o pastor, seja um irmão próximo que coopera com sua vida, seja alguém ali que tem uma liderança sobre você, procure ajuda. Erga a sua mão e diga, me ajudem. É a primeira coisa. Segundo, de fato ter uma mudança de mente, né? Uma metanoia neste assunto. Porque viver desordenado tem que ser entendido como pecado. Como pecado, exatamente. Então, tem que ter arrependimento. Exatamente, né? Arrependimento. É isso que, inclusive, Paulo diz aos Tessalonicenses. Ele traz ali uma repreensão aos que vivem desordenadamente. Então, procure ajuda, se arrependa e passe a aplicar princípios importantes. Então, se você está desordenado, pare imediatamente de gastar. Imediatamente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você vai ficar cada vez mais endividado se você continuar a gastar. Então, coloca o pé no freio. Se você tem coisas que você consegue vender para ajudar a bater a dívida, ou seja, concentra nas dívidas que são mais fáceis de serem quitadas. Então, às vezes você está devendo muitas coisas. Pega aquelas que você já consegue pagar. Ore a Deus para que Ele te capacite. Então, vai colocando, né? Uma dica interessante aí sobre dívidas é também olhar aquelas que têm as taxas de juro mais altas. Né? Por exemplo, dívida de cartão de crédito são dívidas com taxas de juros altíssimas, né? Então, priorizar essas também, mas também negociar, né? Exatamente. Uma questão importante também, ligar, negociar, tentar ordenar a vida também usando desses recursos, né? Muitas vezes a gente consegue diminuir dívidas negociando. Exatamente.
A pessoa que tem crédito com você, ou seja, a qual você deve, ela quer receber. É do interesse dela. Então, você negociar, essa dica que o Fernando deu é muito importante, porque a pessoa ela tem interesse em receber. Começa assim. Então, entenda, eu vou quitar minhas dívidas. Se for necessário, venda o carro. Gente, nós estamos em tempos modernos, mas lembra, muitos de nós, em boa parte da vida, andaram a pé, de ônibus e, se for necessário, vamos utilizar esse recurso. Venda o carro, o que você conseguir vender para quitar essas dívidas. Após quitar as dívidas, a gente ter um controle financeiro melhor, ou seja, eu começo a listar tudo que eu preciso, todos os meus gastos. Saber o que gasta. Saber o que gasta. Muita gente entra em dívida como? Sem saber. Vai gastando. A pessoa não sabe. Você pergunta, quanto que é o seu custo de alimentação? Ela não sabe responder. Quanto que é seu custo de combustível? Ela não sabe responder. Quanto que é seu custo extra com coisinhas? Uma saída aqui, um lanche aqui, nos dias atuais, um iFood, o que for. Ela não sabe responder. Então começa a anotar tudo que você gasta. E aí você vai conseguir ter um panorama de qual é a sua realidade. Às vezes você acha que está gastando R$200 com comida fora, você está gastando 1.000. E aí é cartão de crédito. E aí na hora que chega é aquela bolada. Então ordene, liste as coisas. Outra coisa muito importante. Nós temos a tendência de gastar tudo que a gente ganha. Ou seja, eu olho quanto que eu ganho. Eu ganho R$3.000. Então, eu tenho R$3.000 para gastar todo mês. Não pense assim. Então, eu vou te dar um conselho sobre distribuir a sua renda. Primeira coisa, nós falamos no primeiro episódio daquilo que é a honra a Deus. Seja 10%, seja 11%, seja 12%, estabeleça um percentual de honra ao Senhor. Pronto. O chamado dízimo, provisão. Eu te dou mais um conselho. Separe um valor que a gente pode chamar de ofertas voluntárias. A gente vê essa menção também nas cartas apostólicas em situações de emergência. Igrejas que iam passar fome, de irmãos passando uma necessidade extrema. Então, separa um valor de uma oferta, seja para obra missionária, seja para parentes que você queira ajudar. Essa a gente pode administrar. A gente pode administrar. Aquilo que é, vamos dizer assim, o dízimo, quem administra, nós respondemos no episódio anterior. É a igreja, presbíteros e diáconos, os ofícios que Deus estabeleceu. Mas ofertas específicas, voluntárias, o Senhor permite que eu administre. Então, um exemplo, eu tenho um parente que precisa de um socorro, uma cirurgia que talvez seja cara. Eu posso pegar do meu dízimo e entregar para esse parente? Não. Por quê? Porque o dízimo, quem administra é a igreja. Pronto, mas eu posso ter um percentual na minha renda de ofertas. E aí eu vou juntando ali. E aí eu tenho um dinheiro, olha, R$50, seja 100, seja o valor que for. Propõe um valor no seu coração. Lembra, o Senhor ama quem dá com alegria. Você tem um outro percentual, que talvez seja o percentual maior, de 50%, de 70% de custos fixos. Então, que é custo de moradia, energia, água, taxas, alimentação. Isso são custos da sua sobrevivência. Tenta ter custos moderados, não eleva esses custos de acordo com sua renda. Por isso, talvez seja importante estabelecer um percentual de 50%, 70% da sua renda. Estabeleça um outro valor, que talvez aí seja o valor final, para que você poupe
para que você, dentro dessa poupança, você também possa investir. Enquanto a gente conversava aqui nos bastidores, imagina o seguinte, que você queira comprar uma geladeira nova. A sua está funcionando, mas já está muito velha, e você quer comprar uma nova. Eu te pergunto, ela ainda consegue suportar mais um ano? Se você responde, consegue. Então não compra agora parcelado. Imagina que você não tem o dinheiro todo, R$3.000, e você parcelaria de 10 vezes, 10 de 300. Pegue esses R$300 por mês e vai colocando no investimento, Uma renda fixa, numa renda fixa, com juros compostos. Esse exemplo, embora é um valor pequeno, ele te ajuda a vislumbrar algo muito especial. Talvez ao longo desse final de um ano, onde você vai colocar lá 10, 12 parcelas, além de você comprar a geladeira, sobra mais um pouquinho. Sobra mais um pouquinho, que daria para comprar o micro-ondas, que daria talvez para comprar um outro equipamento de cozinha. E um outro elemento essencial disso, que eu acho que é importante também para os irmãos, é que, quem sabe, esperar um ano pela geladeira nova possa nos ajudar a libertar o coração do consumismo. Exatamente. Né? Esse desejo que muitas vezes escraviza as pessoas, que coloca as pessoas em situações de dívida, porque sempre querem ter o mais novo, o melhor, muitas vezes sem precisar. Exatamente. Né? Essa é uma dica importantíssima. Nós temos que nos voltar, lembre, gente, ao conselho de Deus para a nossa vida. A palavra tem uma expressãozinha muito importante, contentamento. Seja a nossa vida, ela com contentamento. Nós não podemos ter uma vida onde nada tá bom, onde a grama do vizinho é sempre mais verde, onde o carro do vizinho é sempre o melhor. Gente, que a gente tenha um coração grato a Deus. Então, se eu tenho algo que está me servindo, utiliza o recurso para outra coisa. Utilize o recurso, ao invés para gastar mais, para acumular coisas, para que esse valor ele renda, para que esse valor se multiplique. Quantas oportunidades às vezes surgem de novos negócios, de um investimento, e aí às vezes você não tem aquele recurso. Mas se você tem, você consegue aplicar, você consegue movimentar, fazer aquele valor render. Então esse é um conselho muito importante para nós. Um detalhe sobre essa questão de conseguir entender quanto ganha, qual que é o seu custo, é também usar uma planilha, né? Usar uma ferramenta. Exatamente. Hoje é fácil encontrar essas coisas, né? Em sites, né? Planilhas que você baixa gratuitamente, ou aplicativos em que você consegue classificar os seus custos, lançar eles mensalmente. Uma dica interessante para saber quanto é o nosso orçamento, né? É você pegar 3 meses, né? Então, pega 3 meses e tira uma média. Então, ali você consegue reconhecer, em média, mais ou menos, quanto é o custo da alimentação. Exatamente. Porque tem custos fixos e custos variáveis, né? Então, a gente precisa, às vezes, de uma média para entender quanto a nossa vida custa. Né? Um outro conselho que eu dou é: não faça isso apenas para a sua vida pessoal, mas estenda isso à sua casa. Ensine os seus filhos a administrar o recurso. Ah, ele ganhou um dinheirinho do avô, ganhou um dinheiro do tio. Você mesmo deu uma mesada, o que for, ao seu filho. Ensine ele a administrar. Ensine o seu filho a honrar a Deus com as finanças dele, a tirar a oferta ao Senhor. Ensine o seu filho a se compadecer do próximo, a doar um brinquedo. Né? Ele vai ganhar um novo? Ganhou um novo. Então por que não doa o outro? Por que vai acumulando? Seu filho não precisa ter o quarto abarrotado de brinquedos. Ele pode ganhar um novo e doar para quem não tem. Isso também vai ali ensinando o seu filho a gastar. Ah, ele quer algo, ensina ele a pagar do dele. Muitas vezes ele quer porque o pai vai dar, mas e se ele tirar do dele? Ele vai querer? Então, ensina o seu filho, sua esposa a participar das finanças também, ou seja, a sua casa envolvida nisso. Se você está devendo, chama a sua casa, abre a situação para sua esposa, para os seus filhos,
se unam em resgatar, em reestabelecer a ordem financeira para que todos estejam comprometidos. Esse também é um conselho que eu gostaria de dar para que a igreja do Senhor ela seja formada de casas ordenadas, de homens trabalhadores, generosos, mulheres que participam juntos, boas auxiliadoras. Olha, esposas, Deus deu a você toda a capacitação de auxiliar o seu marido na ordem financeira também, nesse contexto, né, nossas esposas. Então, acho que de prático, para a gente não se estender demais, a gente poderia, né, dar esses conselhos a cada irmão. É isso aí. Bom, pessoal, então chegamos aqui ao final do nosso terceiro episódio, falando sobre finanças pessoais, conselhos muito importantes. Olha, a gente que convive, né, há muitos anos com os irmãos, a gente sabe o quanto a desordem financeira traz ruína sobre as casas, traz instabilidade para as famílias, traz angústia, traz sofrimento, frustração. E isso nos impede, né, de viver uma vida livre, de viver uma vida em que a gente pode exercer a generosidade, ser hospitaleiro, presentear os irmãos, né, fazer ações que vão abençoar a igreja de uma forma geral com os nossos recursos. Então, medita nessas questões, né? Tome isso para a sua vida, reflita aqui sobre tudo que foi dito. Se não assistiu o primeiro e segundo episódio, volta lá e assiste. E nos ajuda aqui, viu, gente? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, curte, assina o canal para divulgar esse trabalho, para que a gente possa alcançar e abençoar o máximo de pessoas possíveis. Felipe, obrigado. E ainda tem mais um episódio dessa série. Fica com a gente. Seguimos. Até lá.